Na vida moderna, parece que a cada dia estamos mais obcecados em controlar todos os aspectos ao nosso redor. Nos angustiamos com o futuro, queremos que tudo saia exatamente como planejamos e nos frustramos quando as coisas não seguem o roteiro que desenhamos em nossa mente. No entanto, o controle é uma ilusão. O que realmente podemos dominar é muito menos do que acreditamos. É aqui que o estoicismo nos oferece um poderoso ensinamento: deixar fluir. Deixar fluir não é um ato de passividade, como alguns podem pensar. Não se trata de desistir nem de aceitar tudo sem questionamento. Pelo contrário, é uma estratégia profunda que envolve assumir o controle do único aspecto que realmente podemos gerir: nossa mente e nossas emoções. E uma vez que conseguimos isso, podemos navegar pela vida com uma paz interior que não é abalada pelas tempestades exteriores. Neste vídeo, vou te mostrar 9 estratégias para deixar as coisas fluírem, baseadas nos princípios estoicos. Cada uma dessas estratégias é projetada para ajudar você a se libertar do peso do controle excessivo, a encontrar serenidade em meio ao caos e, o mais importante, a viver de uma forma que esteja em harmonia com a natureza das coisas, tal como propunham os grandes mestres do estoicismo. Primeira estratégia: foque na sua resposta, não no problema. É aqui que entra em jogo o seu verdadeiro poder. Os estoicos eram muito claros ao afirmar que, embora não possamos mudar os eventos externos, podemos mudar a forma como reagimos a eles. E essa reação é o que define nossa paz mental, nossa força e, em última análise, nossa vida. Marco Aurélio, em suas Meditações, escreveu: escolha não ser prejudicado e você não será prejudicado. Não se sinta prejudicado e você não terá sido. Esse é um princípio poderoso, pois nos mostra que, na maioria das vezes, não é a situação que nos afeta, mas sim a forma como escolhemos interpretá-la. É como se você tivesse um filtro que pode ajustar. Quando algo acontece, você pode optar por ver o lado negativo, o que deu errado, o que está fora do seu controle. Ou pode escolher focar no que pode fazer, em como pode aprender, crescer ou até mesmo encontrar algo positivo na situação. Vamos a um exemplo prático. Imagine que você perde o ônibus de manhã e chega atrasado ao trabalho. O que faz nesse momento? Passa o dia lamentando o que aconteceu, sentindo-se frustrado, culpando o trânsito ou o despertador? Ou decide que, embora perder o ônibus tenha sido algo fora do seu controle, o seu estado de ânimo ainda está nas suas mãos? Você pode aproveitar o tempo caminhando, ouvindo música ou simplesmente respirando fundo. Essa mudança de perspectiva tem um impacto gigante no seu dia. O que os estoicos diriam é que, sempre que você enfrenta uma dificuldade, sua verdadeira força está em como escolhe agir diante dela. Quando muda o foco de "por que isso aconteceu comigo?" para "como posso responder a isso?", swing, você se torna uma pessoa mais resiliente. Não porque evita os problemas, mas porque aprende a lidar com eles sem deixar que o consumam. Vamos um pouco mais fundo. Ao focar na sua resposta, você começa a perceber que não se trata apenas de resolver o problema externo, mas de fortalecer sua mente. O problema é temporário, mas a maneira como escolhe reagir tem o poder de transformar você. É como se cada desafio fosse uma oportunidade para treinar sua mente, para praticar a temperança, a paciência e o autocontrole. Agora imagine como seria sua vida se, sempre que enfrentasse um desafio, em vez de se estressar ou se irritar, você decidisse responder com calma e foco. Você estaria menos mentalmente cansado, menos desgastado emocionalmente e, acima de tudo, mais preparado para enfrentar o que vier. E tudo começa com essa decisão de como você vai responder. Então, na próxima vez que se deparar com algo difícil, faça esta pergunta: como posso responder a isso da melhor forma possível? Porque essa, meu amigo, é a essência do controle estoico. Não o que acontece com você, mas o que você decide fazer com o que acontece. Segunda estratégia: aproveite o momento presente e deixe o resto fluir. Esta é uma das mais poderosas e, ao mesmo tempo, uma das mais difíceis de aplicar. Todos caímos na armadilha de viver presos ao que já passou ou ao que poderia acontecer. O problema disso é que nem o passado nem o futuro estão realmente ao nosso alcance. O único momento que você tem, o único que é verdadeiramente seu, é o presente, e é nele que os estoicos nos convidam a focar. Marco Aurélio dizia: perdemos a maior parte do tempo porque não vivemos o presente,
mas antecipamos o futuro ou relembramos o passado. E se pensar bem, isso é verdade. Passamos muito tempo pensando no que já não podemos mudar, revivendo erros, lembrando o que poderíamos ter feito de forma diferente. Ou pelo contrário, nos estressamos pensando no que está por vir, no que pode dar errado ou em como vamos lidar com situações que ainda nem aconteceram. Mas quando você se concentra no presente, algo mágico acontece. Você começa a soltar essas preocupações desnecessárias e a tomar decisões com mais clareza, pois não está distraído pelo que já passou ou pelo que ainda não aconteceu. Deixar fluir é, em grande parte, aprender a viver o aqui e agora. Pense assim: o passado já está escrito. Você não pode mudá-lo. O futuro é incerto, e você não tem controle total sobre ele. Mas o presente é seu. É neste momento que você tem poder. Você pode escolher o que pensar, como agir e o que fazer com a situação que está à sua frente. Os estoicos eram mestres nisso, pois sabiam que o tempo que passamos nos preocupando com o que foi ou com o que será é tempo desperdiçado. Imagine que você está caminhando por um caminho. Se estiver sempre olhando para trás, tropeçará no que está à sua frente. Se olhar apenas para frente, pode acabar perdendo os pequenos detalhes do caminho, a beleza que está bem debaixo dos seus pés. Mas se caminha com os olhos atentos ao presente, aproveita a jornada. Assim é a vida. Se você está muito focado no que passou ou no que virá, perde a oportunidade de viver o agora. Um exemplo simples. Imagine que você cometeu um erro no trabalho. Passa horas ou dias remoendo o que fez de errado. O que isso lhe traz? Nada, apenas desgaste. Mas, se você escolhe se concentrar no que pode fazer agora, em como aprender com esse erro, em como melhorar, então assume o controle da única parte que está em suas mãos: o presente. O mesmo vale quando você se preocupa com o futuro. Claro, você pode planejar, mas não pode controlar o que ainda não aconteceu. Os estoicos nos ensinam que a chave para deixar fluir e encontrar paz está em viver o presente com plena consciência. Foque no que está acontecendo agora, no que está ao seu alcance, e deixe de lado essas correntes mentais do passado e do futuro que tanto peso acrescentam. Na próxima vez que se sentir ansioso ou estressado, pergunte-se: estou vivendo o presente ou estou preso ao que já passou ou ao que ainda não chegou? Essa simples pergunta pode ajudar a trazer sua mente de volta ao único momento que realmente importa. Terceira estratégia: desapegue-se dos resultados. Isso pode ser difícil de aceitar no início, pois em nossa sociedade somos muito orientados para resultados. Desde pequenos nos ensinam a focar na meta, tirar boas notas, conseguir o emprego ideal, alcançar sucesso nos relacionamentos. Tudo parece girar em torno dos resultados. Mas o estoicismo nos propõe uma ideia diferente, quase radical. O que importa não é o resultado, mas o esforço que você coloca no processo. Epicteto dizia algo muito sábio sobre isso. Algumas coisas estão sob nosso controle, e outras não. Sob nosso controle estão nossas próprias ações. Fora de nosso controle estão os resultados dessas ações. Essa frase contém uma verdade profunda. Você pode se esforçar o quanto quiser, dar o seu melhor, mas no final, o resultado nem sempre estará em suas mãos. Às vezes, as circunstâncias, as decisões de outras pessoas ou simplesmente o acaso podem mudar o curso das coisas. E é aí que precisamos aprender a soltar o apego ao que esperamos que aconteça. Imagine que você está preparando uma apresentação importante para o trabalho. Você se esforça, se prepara, faz tudo o que está sob seu controle, mas no dia o resultado pode não ser o que você esperava. Talvez sua apresentação não impacte tanto o público quanto você gostaria, ou talvez as circunstâncias não tenham sido favoráveis. Nesse momento, você pode se frustrar e sentir que falhou, ou pode adotar a mentalidade estoica. Pode dizer a si mesmo: fiz o que estava ao meu alcance. O resto não depende de mim. A chave aqui é focar no seu esforço, no que você coloca em cada ação, sem se apegar à necessidade de que o resultado final seja exatamente como você imaginou. No final do dia, o único aspecto que você realmente controla é a sua ação. Como você se prepara, como age e como responde. O resultado está fora do seu controle. E sabe o que isso significa? Isso é libertador, porque quando você se desapega da obsessão pelos resultados, permite-se desfrutar do processo,
Fazer as coisas pelo simples prazer de fazê-las, sem a pressão de que tudo saia perfeito. Além disso, os estoicos nos ensinam que, muitas vezes, o resultado que temíamos ou que não esperávamos pode ter um valor que não enxergávamos no momento. O que parece um fracasso pode ser uma oportunidade disfarçada. Algo que não saiu como você queria pode abrir portas que jamais imaginou. Vamos a um exemplo mais cotidiano. Digamos que você está tentando melhorar sua relação com alguém, talvez um amigo ou um familiar. Você se esforça para se comunicar melhor, para ser mais compreensivo, mas depois de todo esse esforço, a relação continua complicada. É aqui que entra o estoicismo. O importante não é se você conseguiu resolver a relação, mas o fato de ter feito o melhor que pôde. Desapegar-se do resultado significa que, mesmo que as coisas não saiam como você esperava, você pode ter paz sabendo que fez o que estava ao seu alcance. Quando você aprende a se desapegar dos resultados, percebe que o verdadeiro sucesso não está no que você alcança, mas em como vive o processo. Essa é a verdadeira essência desta estratégia. E uma vez que você entende isso, a vida se torna muito mais leve. Você não carrega mais o peso de que tudo precisa sair perfeito, apenas faz o seu melhor. E isso, meu amigo, é o suficiente. Quarta estratégia. Lembre-se de que tudo é temporário. Uma das ideias mais poderosas do estoicismo é a noção de que tudo, absolutamente tudo, é temporário. A vida, as situações difíceis, os momentos de alegria e até nossas preocupações. Tudo tem um começo e um fim. Quando você compreende essa verdade profundamente, começa a enxergar as coisas de outra forma. E o melhor de tudo é que essa mentalidade ajuda a deixar as coisas fluírem com mais facilidade. Marco Aurélio expressou isso assim: observe como tudo ao seu redor desaparece. O que você é, o que faz e o que lhe acontece, como se fosse fumaça ou vapor transitório e efêmero. Essa ideia não é para nos deprimir, mas para nos ensinar que nada dura para sempre. Nem o bom, nem o ruim. Isso nos convida a viver com menos apego às circunstâncias, a aceitar tanto as adversidades quanto as alegrias com a mesma serenidade, porque sabemos que tudo é passageiro. Imagine que você está passando por um momento difícil, uma ruptura, uma perda ou um desafio no trabalho. Pode parecer avassalador, como se a dor ou a frustração fossem durar para sempre. Mas é aí que o estoicismo nos convida a parar e refletir. Isso também vai passar. A dor que você sente não é permanente, assim como as dificuldades não são. Saber que as emoções negativas são temporárias ajuda você a não se apegar a elas, a não se deixar levar por um sofrimento constante. Em vez de lutar contra a dor, você a aceita como parte da vida, sabendo que eventualmente ela se dissipará. Essa mesma noção também se aplica aos bons momentos. Às vezes, quando estamos felizes, também sentimos ansiedade ou medo de que esse momento termine. Mas é importante lembrar que, assim como os momentos difíceis, os momentos de alegria também são temporários. E é justamente essa impermanência que os torna valiosos. A consciência de que tudo é passageiro nos ensina a valorizar cada momento e a estar completamente presentes enquanto os vivemos, em vez de nos preocuparmos com quando vão acabar. Pense, por exemplo, em quando era criança e tinha um brinquedo favorito ou uma experiência que achava que duraria para sempre. Com o tempo você percebeu que tudo isso mudou e, embora parecesse enorme na época, agora vê com outra perspectiva. A vida é um ciclo de momentos que passam, e o segredo é não se apegar demais a nenhum deles. Outro exemplo. Imagine que você está tendo uma semana difícil, cheia de problemas e situações fora do seu controle. Você se sente exausto e estressado, como se não houvesse saída. Nesse momento você pode lembrar a si mesmo que isso é apenas temporário, que as coisas vão melhorar eventualmente. Esse simples lembrete ajuda a não carregar o peso emocional da situação mais do que o necessário. O mesmo vale para as relações pessoais. Talvez você esteja enfrentando um conflito com alguém próximo e sinta que essa tensão nunca vai passar. Mas ao adotar a mentalidade de que tudo é temporário, percebe que esse conflito também tem um fim. Não será sempre assim. Essa perspectiva permite que você lide com o momento com mais paciência e calma. Entender a temporalidade de tudo ajuda você a viver com menos medo e mais liberdade. Libera-o do apego às situações, sejam elas boas ou ruins, e permite que você flua com o que vier. Não significa ignorar o que está acontecendo, mas aceitar como é, sabendo que em algum momento tudo mudará.
Essa perspectiva dá a força para enfrentar qualquer desafio e a sabedoria para aproveitar plenamente os momentos felizes, sem se preocupar demais com o futuro. Assim, da próxima vez que estiver passando por um momento difícil ou desfrutando de um momento de felicidade, lembre-se: nada é para sempre. O bom passa e o ruim também. Nesse entendimento, você encontrará a paz para deixar fluir tudo o que a vida lhe trouxer. Quinta estratégia: não leve as coisas para o lado pessoal. Essa estratégia é fundamental para aprender a deixar as coisas fluírem. E acredite, uma vez que você a aplica, percebe uma grande mudança na sua vida. Muitas vezes, tendemos a levar tudo para o lado pessoal. O que alguém disse, o que não disse, a maneira como alguém nos olhou ou até como as pessoas reagem a nós. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, o que os outros fazem ou dizem tem pouco a ver conosco e muito mais com eles mesmos, com suas circunstâncias, seu estado emocional ou suas percepções. Epicteto expressou isso de forma perfeita. O que perturba os homens não são as coisas, mas os julgamentos que fazemos sobre as coisas. Ou seja, o que nos afeta não é o que acontece em si, mas a interpretação que damos ao que acontece. Se alguém nos faz um comentário desagradável, podemos decidir que isso nos afeta profundamente, que é um ataque direto a nós. Ou podemos entender que o que essa pessoa diz reflete sua própria luta interna, e não tem nada a ver com o nosso valor pessoal. Vamos a um exemplo prático. Imagine que um colega de trabalho critica você na frente dos outros. A primeira reação natural seria sentir-se magoado ou irritado, porque parece um ataque direto à sua pessoa. Mas aplicando essa estratégia estoica, você pode parar e pensar: isso não tem a ver comigo, mas com a perspectiva ou o estado mental dessa pessoa. Talvez ela esteja tendo um dia ruim, talvez esteja insegura e projete suas frustrações nos outros. Em vez de reagir imediatamente, você pode adotar uma postura mais tranquila, sem deixar que isso o afete pessoalmente, e seguir em frente sem carregar o peso emocional dessa interação. Quando você não leva as coisas para o lado pessoal, liberta-se das correntes emocionais que o prendem ao comportamento e às opiniões dos outros. Aprende a deixar que as palavras e as ações alheias fluam sem penetrar em sua paz interior. Isso não significa ignorar críticas ou conversas difíceis, mas abordá-las de forma mais objetiva, sem permitir que afetem sua autoestima ou seu estado emocional. Uma das grandes lições estoicas é que não podemos controlar como os outros agem ou pensam, mas podemos controlar como reagimos a isso. Na próxima vez que alguém o tratar de uma maneira desconfortável, ou fizer um comentário que o machuque, pergunte a si mesmo: isso é realmente pessoal? Ou é mais uma expressão do que essa pessoa está vivendo no mundo dela? E mais importante ainda, vou permitir que isso me afete? Pense assim: quando você leva as coisas para o lado pessoal, carrega o peso das emoções dos outros. Mas quando aprende a não fazer isso, se liberta e permite que as coisas fluam ao seu redor, sem se transformarem em fardos que precisa carregar. Em última análise, essa estratégia ensina a soltar a ideia de que o mundo gira em torno de você, o que é incrivelmente libertador. Nem tudo o que acontece ao seu redor é um reflexo de quem você é ou do seu valor. Então, da próxima vez que algo o fizer se sentir mal, pare e lembre-se: não é pessoal e você não precisa carregar esse peso. Siga em frente, mantenha sua paz e deixe que as coisas fluam sem tomá-las como ataques diretos. Sexta estratégia: abrace a mudança em vez de resistir a ela. A mudança é uma das poucas certezas que temos na vida. Tudo está em constante movimento. As estações, as pessoas, as circunstâncias. Ainda assim, tendemos a resistir à mudança, como se fosse algo a ser evitado a todo custo. Mas é justamente aqui que o estoicismo nos oferece uma lição valiosa. Em vez de lutar contra a mudança, devemos aprender a abraçá-la, aceitá-la como uma parte inevitável da vida e fluir com ela. Heráclito, embora não fosse estoico, é famoso por dizer: ninguém se banha duas vezes no mesmo rio, porque o rio está em constante mudança. Os estoicos adotaram essa ideia porque ela encapsula perfeitamente a natureza do mundo. Tudo muda, inclusive você. Você não é a mesma pessoa de ontem. Mas, em vez de ver a mudança como algo que nos rouba a segurança, os estoicos a veem como uma oportunidade para crescer, aprender e se adaptar. Resistir à mudança só gera frustração e sofrimento. Se você tenta manter as coisas exatamente como estão, está lutando contra a própria natureza da realidade. Imagine que você tem um trabalho que adora,
Mas um dia, por razões fora do seu controle, seu cargo muda, ou até perde o emprego. Nesse momento, seu primeiro instinto pode ser resistir, lutar contra a situação, agarrar-se ao passado. Mas quanto mais você resiste, mais difícil é aceitar e mais se afunda no estresse e na angústia. Os estoicos ensinam que, quando você se depara com a mudança, a melhor coisa que pode fazer é se perguntar: o que posso aprender com isso? Como posso me adaptar? Porque a mudança não é apenas inevitável, ela também é uma oportunidade para evoluir. Tudo o que acontece tem uma razão de ser, e se você adota uma mentalidade aberta em relação à mudança, em vez de vê-la como uma ameaça, percebe que ela te liberta de muitas preocupações. Além disso, abraçar a mudança não significa aceitá-la passivamente. Trata-se de ser flexível, de estar disposto a ajustar seus planos, expectativas e, às vezes, até sua maneira de pensar. Quando você deixa de se apegar à ideia de que as coisas devem ser de um jeito específico, permite-se fluir com a vida em vez de lutar contra ela. E isso, em última análise, traz paz. Vamos a um exemplo prático. Imagine que uma relação próxima muda. Talvez uma amizade de anos já não seja a mesma, ou uma parceria com a qual você pensava passar o resto da vida toma outro rumo. Em vez de resistir à mudança e tentar forçar as coisas a serem como antes, você pode escolher abraçar a nova realidade. Pode se permitir aprender com a experiência, valorizar os momentos que compartilhou e aceitar que tudo tem um ciclo. Em vez de ver a mudança como uma perda, você pode vê-la como uma evolução natural. Outra forma de entender isso é observando a natureza. Uma árvore não resiste ao vento. Ela balança com ele. Ela não se agarra às folhas quando chega o outono. Ela as deixa ir. E ao fazer isso, permite que novas folhas cresçam na primavera. Assim devemos enfrentar a mudança em nossas vidas, com a confiança de que, embora as coisas possam parecer incertas agora, sempre há uma nova temporada por vir. Quando você deixa de resistir à mudança, percebe que a vida flui de maneira mais natural. Você não está mais brigando contra o inevitável, mas se movendo no ritmo das coisas. E isso permite que você viva de forma mais plena e menos sobrecarregada de estresse. Então, na próxima vez que sentir que algo na sua vida está mudando, em vez de resistir, pare e pergunte-se: como posso crescer com isso? Porque, ao final, a mudança é a única constante, e quando você a aceita, percebe que sempre há uma nova oportunidade esperando do outro lado. Sétima estratégia: pratique a paciência diante da adversidade. A paciência é uma virtude que muitas vezes subestimamos, especialmente em um mundo onde tudo parece acontecer na velocidade da luz. Queremos resultados imediatos, respostas rápidas e soluções instantâneas. Mas os estoicos sabiam que a verdadeira força e sabedoria vem de saber esperar, de aprender a ser pacientes diante da adversidade. E embora isso possa ser desconfortável, é essencial para deixar as coisas fluírem. Sêneca dizia: a dificuldade fortalece a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Esse pensamento reflete uma verdade fundamental. Obstáculos e desafios não são inimigos. São oportunidades para desenvolver paciência e resiliência. Quando você enfrenta dificuldades, em vez de se frustrar ou desistir, tem a chance de praticar a paciência. E não estou falando de uma paciência passiva, de simplesmente esperar que as coisas se resolvam sozinhas, mas de uma paciência ativa, onde você escolhe manter a calma enquanto continua avançando, um passo de cada vez. A adversidade é parte inevitável da vida. Não há como evitá-la. Mas os estoicos nos ensinam que podemos escolher como enfrentamos esses momentos difíceis. A impaciência traz apenas estresse e ansiedade. Quanto mais rápido você quer que tudo se resolva, mais pressão coloca em si mesmo. Isso pode levar a decisões impulsivas ou a uma sensação de desespero se as coisas não saem como esperado. Imagine que você está trabalhando em um projeto importante e as coisas não saem como planejou. Há atrasos, complicações, talvez até falhas. A impaciência faria com que você tentasse resolver tudo de imediato, buscando soluções rápidas que nem sempre são as melhores. Mas, ao aplicar esta estratégia estoica, você decide praticar a paciência. Sabe que coisas importantes levam tempo, que o progresso nem sempre é linear e que a perseverança é mais valiosa que a velocidade. Diante da adversidade, a paciência lhe dá espaço para refletir, analisar a situação com mais clareza
e tomar decisões mais sábias. Para os estoicos, as dificuldades são uma espécie de teste para a mente. Se você pode manter a calma e a compostura diante dos desafios, pode superar praticamente qualquer coisa. A paciência não significa resignação. Significa confiar que, com o tempo e o esforço adequados, as coisas melhorarão. Um exemplo simples é o processo de aprender algo novo. Seja tocando um instrumento, aprimorando seu trabalho ou desenvolvendo uma nova habilidade, sempre haverá momentos em que você se sentirá estagnado. A impaciência poderia fazê-lo querer desistir ou procurar atalhos. Mas, quando pratica a paciência, percebe que o progresso real, aquele que permanece, requer tempo. E ao aceitar o tempo como parte do processo, você se liberta do estresse de querer ver tudo resolvido de imediato. A paciência também permite que você gerencie melhor suas emoções. Quando está impaciente, tende a se frustrar mais facilmente, a sentir-se ansioso ou até irritado. Mas ao escolher ser paciente, você dá espaço para que essas emoções se acalmem sozinhas. Nesse espaço, pode enxergar com mais clareza, tomar decisões melhores e, acima de tudo, evitar o desgaste emocional que vem de querer que tudo aconteça já. Outro aspecto importante é que a paciência diante da adversidade não beneficia apenas você, mas também as pessoas ao seu redor. Quando é paciente, especialmente em situações difíceis, torna-se um exemplo de temperança para os outros. Ajuda a criar um ambiente de calma, em vez de caos, algo que pode ser contagioso para aqueles que estão à sua volta. Então, da próxima vez que enfrentar uma situação complicada, pergunte-se: o que posso ganhar sendo paciente? Como posso manter a calma enquanto supero esse obstáculo? Ao fazer isso, perceberá que a adversidade não é algo que o impede, mas algo que o fortalece. A paciência é como um músculo. Quanto mais você pratica, mais forte ele se torna. Oitava estratégia: deixe ir as expectativas rígidas. Uma das razões pelas quais sofremos tanto é que temos expectativas muito rígidas de como as coisas deveriam ser, de como as pessoas deveriam agir e de como os eventos deveriam acontecer em nossa vida. No entanto, os estoicos sabiam que ter expectativas muito fixas é uma receita para a frustração. Por quê? Porque a vida raramente segue o roteiro que temos em mente. A chave está em aprender a soltar essas expectativas rígidas e a se adaptar ao que vier. Epicteto dizia: não busque que os eventos aconteçam como você deseja, mas sim deseje que aconteçam como devem acontecer, e sua vida fluirá em paz. Esta frase resume tudo. Quando deixamos de insistir que as coisas têm que ser de uma certa maneira, começamos a aceitar a vida como ela é, e nessa aceitação encontramos a verdadeira tranquilidade. Imagine que você planeja férias perfeitas, com o clima ideal e os lugares que deseja visitar, tudo sob controle. Mas ao chegar, chove todos os dias. Se você tiver expectativas rígidas de que as férias só serão boas se houver sol, vai se frustrar. No entanto, se abrir mão dessa expectativa e se adaptar à situação, pode encontrar outras maneiras de aproveitar a viagem. Talvez descubra que caminhar na chuva tem seu encanto, ou que pode explorar lugares cobertos que não tinha considerado. Deixar ir as expectativas rígidas não significa que você não possa planejar ou almejar algo, mas que não deve se prender à necessidade de que tudo aconteça exatamente como imaginou. A vida é imprevisível e as pessoas também. Se espera que todos ajam de acordo com suas expectativas, ou que cada situação siga o plano que você tem em mente, estará constantemente frustrado. Um exemplo comum é nas relações pessoais. Às vezes esperamos que as pessoas reajam ou se comportem de determinada maneira, e quando não o fazem, nos sentimos decepcionados. Mas de onde vem essa decepção? Ela surge das expectativas que criamos em nossa mente, e não necessariamente da realidade da outra pessoa. Talvez um amigo não tenha respondido como você esperava em uma situação difícil, ou alguém próximo não tenha agido da maneira que você imaginava. Mas quando deixa essas expectativas de lado e permite que as pessoas sejam quem são, liberta-se de uma carga emocional desnecessária. Ao soltar expectativas rígidas, você aprende a fluir melhor com a vida. Não fica preso ao "isso deveria ter sido diferente", mas se concentra no que é e em como pode tirar o melhor disso. Em vez de tentar encaixar a realidade no molde das suas expectativas, você se adapta à realidade como ela é. Essa flexibilidade permite viver de maneira mais leve e menos estressada.
Um bom exercício para praticar isso é se observar quando começar a sentir frustração ou decepção. Pergunte-se: de onde vem essa emoção? É porque a realidade não corresponde às minhas expectativas? E se for assim, o que aconteceria se eu soltasse essa expectativa? Muitas vezes, ao se fazer essas perguntas, você perceberá que o problema não é o que está acontecendo, mas como imaginou ou esperou que acontecesse. Quando deixa ir essas expectativas rígidas, começa a aceitar que as coisas podem seguir caminhos inesperados. E o mais importante, entende que está tudo bem. Talvez a vida nem sempre dê a você o que espera, mas se estiver disposto a se adaptar e fluir com o que vier, perceberá que muitas vezes o que recebe é até melhor do que havia planejado. Então, da próxima vez que se deparar com uma situação que não se alinha com suas expectativas, pare um momento e lembre-se: a rigidez aprisiona, mas a flexibilidade liberta. E é nessa liberdade que você encontrará a verdadeira paz. Nona estratégia: pratique a gratidão diariamente. Esta é uma estratégia que parece simples, mas tem um poder de transformação enorme. A gratidão. Vivemos em um mundo que nos empurra constantemente a querer mais, a focar no que nos falta em vez de apreciar o que já temos. E essa mentalidade de nunca é suficiente nos leva a uma insatisfação constante. Os estoicos, no entanto, ensinam que um dos caminhos mais diretos para a paz interior é cultivar a gratidão, não de maneira esporádica, mas como uma prática diária. Sêneca dizia: não é a pessoa que tem pouco, mas a que deseja mais, a que é pobre. Este pensamento estoico nos convida a refletir sobre como vivemos. Em vez de nos obcecarmos pelo que não temos ou não conquistamos, podemos escolher olhar para o que já está presente em nossas vidas, até mesmo as coisas mais simples. A gratidão é uma mudança de foco, uma passagem da carência para a abundância, não necessariamente em termos materiais, mas em termos emocionais e mentais. Praticar a gratidão significa treinar nossa mente para perceber o que já é suficiente. Imagine como sua vida mudaria se a cada dia você se desse alguns minutos para agradecer pelas pequenas coisas. Um café quente pela manhã, uma conversa agradável, a saúde que tem, o teto sobre a sua cabeça. São coisas que muitas vezes consideramos garantidas, mas que formam a base de uma vida plena. Do ponto de vista estoico, ser grato também significa estar consciente de que nada é eterno. Tudo o que você tem pode em algum momento desaparecer. Relacionamentos, bens materiais e até sua saúde. Quando você entende isso, não com medo, mas com aceitação, passa a valorizar muito mais o que tem agora. Isso ajuda a deixar de se preocupar tanto com o que poderia faltar no futuro, porque você já está aproveitando o que tem hoje. Pense em um exemplo. Talvez no seu trabalho você ainda não esteja no cargo que sempre sonhou ou ganhando o quanto gostaria. É fácil cair na armadilha da insatisfação e pensar que sua vida só será melhor quando conseguir aquela promoção ou aquele aumento. Mas e se você focasse no que já tem agora? Talvez tenha um emprego que lhe permite aprender, colegas de trabalho com quem você se dá bem, ou flexibilidade nos horários. Praticar a gratidão não é conformismo. É aprender a ver o que já há de positivo enquanto continuar a buscar o progresso. Os estoicos também nos lembram que a gratidão está intimamente ligada ao conceito de suficiência. Você não precisa de mais para ser feliz. Pode aspirar a melhorar, é claro, mas não por escassez, e sim pela abundância de saber que, neste momento, você já tem tudo o que precisa para estar em paz. Isso libera você da constante mentalidade de quero mais que tanto nos desgasta. Um exercício prático é, no final de cada dia, tomar alguns minutos para escrever 3 coisas pelas quais se sente grato. Não precisam ser grandes conquistas. Aliás, quanto mais simples, melhor. Esse pequeno hábito ajuda a treinar sua mente para focar no positivo, e com o tempo você verá como sua perspectiva muda. Em resumo, a gratidão diária é uma forma poderosa de deixar as coisas fluírem. Em vez de ficar preso ao que não tem ou ao que está faltando, você se ancora no presente e aprecia o que já possui. E ao fazer isso, sente-se mais leve, mais em paz, porque ao final, quando pratica a gratidão, percebe que sempre há algo pelo qual estar agradecido, mesmo nos dias mais difíceis. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário.
Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima!